Neste vídeo eu vou fazer um review dessa belezura aqui de 30 volts por 10 amperes. Então, se você quer entender como funciona esse tipo de fonte e ver ela operando em bancada com carga máxima, me acompanhe até o final do vídeo. Esta é a fonte SPS 3010 da marca iFix. É uma fonte de bancada chaveada, por isso é bem compacta e leve. Tem capacidade de fornecer de 0 até 30 volts na saída e uma corrente máxima de 10 amperes, totalizando assim 300 watts de potência. Como vocês podem ver, o seu design é bem simples. Na parte da frente ela tem um display que mostra a tensão, a corrente, a potência e os indicadores de tensão constante e corrente constante. Depois tem aqui o botão geral de liga e desliga, uma saída USB de 5 volts por 2 amperes e o botão que habilita a saída da fonte. Mais abaixo tem os 3 bornes principais, o negativo, o terra da rede e o positivo. E aqui na parte lateral vocês podem ver os knobs de ajustes da fonte. O primeiro é o de ajuste grosso da tensão, o segundo é o de ajuste fino e os dois últimos fazem o mesmo papel, porém para ajustar o limite de proteção da corrente. Já na parte de trás da fonte temos o conector do cabo de alimentação da rede, a chave seletora de 110 ou 220 volts e a saída de ar do cooler. Quanto ao seu funcionamento, não tem muito segredo, basta ajustar a tensão e o limite de corrente que deseja e habilitar o botão de output. Aqui dá para ver que o display tem uma boa precisão até comparado ao multímetro e a tensão máxima na prática chega ali próximo de 32 volts. Outro ponto importante é que a proteção de curto-circuito funciona muito bem, como vocês podem ver neste teste. Mas agora chega de conversa e bora descobrir o que ela tem por dentro e qual topologia de conversor ela usa. Bom pessoal, aqui temos a fonte por dentro, ela é composta por duas placas, a placa de interface com o display, os knobs e a saída USB e a placa de potência principal que será o foco deste vídeo. Aqui já dá para perceber que um dos cabos da rede entra direto na placa de potência, enquanto o outro passa por aquele botão de liga e desliga antes de ir para a placa. Então esse botão simplesmente interrompe o fornecimento de tensão, desligando ou ligando a fonte conforme acionado. Como a fonte é alimentada pela rede e fornece uma tensão contínua na saída, é esperado que o estágio de entrada possua um retificador. Então aqui na entrada podemos ver o filtro de modo comum com o indutor choke e os respectivos capacitores, seguido pela ponte retificadora e 2 capacitores eletrolíticos de 680 microfarad por 200 volts. O interessante é que esses capacitores estão ligados em série e, diferentemente das fontes lineares que estamos acostumados a conectar a chave seletora na entrada do transformador, nesta fonte, a chave seletora é conectada entre a ponte retificadora e o ponto central dos capacitores eletrolíticos. Isso permite alterar a topologia do estágio retificador. Isso fica mais fácil de entender aqui na simulação. Então a gente tem na entrada um retificador em ponte completa e aqueles 2 capacitores ligados em série. A chave seletora é conectada entre um dos braços do retificador e o ponto central dos capacitores ligados em série. Quando a fonte é conectada à rede de 220 volts, essa chave fica aberta, de modo que a gente obtém aqui um retificador em ponte completa comum com um filtro capacitivo na saída. Simulando esse retificador, a gente vai obter aqui uma tensão de 300 volts aproximadamente, e cada capacitor desse, por estarem ligados em série, vai receber metade da tensão, 150 volts. Por outro lado, quando a fonte é ligada em uma rede de 127 volts, a chave seletora fecha o contato, conectando esses 2 pontos do circuito. Então aqui esses diodos D7 e D8 não vão operar. E aí a gente vai ter uma topologia retificadora com dobrador de tensão na saída. Olha que interessante, no semiciclo positivo a tensão vai polarizar esse diodo D5 e carregar o capacitor C3. E no semiciclo negativo a tensão polariza o D6 e carrega o C4. Então cada um desses capacitores vai ser carregado com o valor de pico da tensão de 127 volts. E na saída a gente vai ter o somatório dessas duas tensões, então a gente vai ter o dobro da tensão de pico da entrada. Por isso que é chamado de um retificador com dobrador de tensão. Se a gente analisar aqui a forma de onda na saída, apesar de estar com uma tensão menor na entrada de 127 volts, aqui a gente também tem 300 e poucos volts. E se a gente analisar a tensão em cima de cada um dos capacitores, eles também terão metade dessa tensão, mas olha que interessante, como cada um deles vai ser carregado em um semiciclo da rede, o ripple de tensão em cima deles vai ser em 60 Hz, enquanto na outra topologia a gente tem um ripple de 120 Hz. Isso não impacta no ripple da tensão total,
porque como as tensões individuais aqui são defasadas em 180 graus, né, cada capacitor carrega em um semiciclo da rede, então o ripple equivalente também vai ficar em 120 Hz, assim como a topologia convencional. Porém, como os capacitores estão submetidos a uma frequência menor, isso vai influenciar no projeto da capacitância. Então a gente vai precisar de capacitâncias maiores do que a outra topologia. Então com essa estratégia de usar a chave seletora, né, para mudar a topologia do retificador, a gente consegue diminuir a variação da tensão na entrada. Então independentemente se a gente conecta a fonte numa rede de 127 ou 220 volts, a tensão no barramento CC vai ficar ali próximo de 311, 320 volts. Obviamente vai ter uma variação devido à própria variação da rede, que ela pode variar de 10% para baixo ou para cima, né? Mas se a gente considerasse a própria tensão da rede, a variação ia ser muito maior, né? E aí ia dificultar mais o projeto do estágio DC-DC e também o seu funcionamento. E por falar no estágio DC-DC, essa fonte possui um conversor isolado, como podemos ver aqui pelo transformador de alta frequência. No primário do transformador, eles usam dois MOSFETs modelo FQPF12N60C de 600 volts por 12 amperes conectados na configuração half-bridge. No secundário, eles retificam a tensão modulada pelos MOSFETs a partir de dois diodos Schottky, formando um retificador de onda completa com o TEP central do transformador. O modelo usado é o MBR30200PT de 200 volts por 30 amperes. E na saída do conversor tem aqui um filtro LC, assim como o conversor Buck, que tem o papel de atenuar o ripple de alta frequência. Analisando melhor as conexões do primário, é possível identificar que essa fonte usa a topologia half-bridge DC-DC, a qual utiliza os dois MOSFETs mais os capacitores conectados em série para modular a tensão do primário do transformador. Bom, não sei se vocês conhecem o conversor half-bridge DC-DC, mas o seu funcionamento é relativamente simples. Observe que ele possui aqui dois MOSFETs na configuração half-bridge, e é isso que dá o nome do conversor. E por se tratar de um conversor isolado, a gente vai ter um transformador em alta frequência. O secundário do transformador pode ter diferentes tipos de retificação. A gente pode ter uma ponte de diodos, uma ponte completa de diodos, aí a gente não utilizaria o TEP central, mas nessa fonte em questão eu verifiquei que ela possui essa topologia de retificador, né, um retificador de onda completa com o TEP central. Então ela possui dois diodos e aqui na saída um filtro LC, assim como no conversor Buck. Inclusive esse conversor tem uma característica de Buck, né? Ele só consegue abaixar a tensão em relação à tensão de entrada. Obviamente que devido à relação de espiras, a gente pode usar uma relação de espiras maior aqui no secundário para a gente ter uma tensão maior do que o primário. Porém, o ganho estático dele é diretamente proporcional à razão cíclica, assim como o conversor Buck. O que difere um do outro é a relação de espiras do transformador. Aqui na entrada, obrigatoriamente, a gente tem essa associação em série dos capacitores, porque a gente precisa usar esse ponto central do barramento. E outra questão importante de mencionar é que o acionamento dos MOSFETs não é feito de forma complementar, como a gente está acostumado. Na verdade, a gente usa o mesmo PWM para os dois MOSFETs, porém, eles são defasados em 180 graus. Bom, simulando aqui fica mais fácil de entender isso. Então eu tenho aqui dois sinais PWMs que são idênticos, só que eles estão defasados em 180 graus um do outro. Então um começa e o outro só vai começar 180 graus depois, né? Ou metade do período de chaveamento. Isso é feito usando dois moduladores aqui. Então cada um tem a sua própria portadora, mas utilizam o mesmo sinal modulante. Então se a gente comparar aqui as portadoras, vocês vão ver que elas são defasadas em 180 graus e é isso que garante o defasamento do sinal PWM. Agora explicando um pouco melhor o funcionamento do conversor, quando o MOSFET M1 é acionado, observe que a gente vai ter aqui, ó, a tensão em cima do capacitor C1 aplicada no primário do capacitor. Então a gente vai ter aqui V-bus, que é a tensão total, sobre 2. Né? Cada capacitor vai ter metade dessa tensão. Então a gente vai ter V-bus sobre 2 aqui no primário do transformador. Na outra etapa, o MOSFET M1 entra em bloqueio e o MOSFET M2 entra em condução. Agora a tensão aqui no enrolamento vai ser menos V-bus sobre 2, porque esse terminal que estava positivo antes vai para o GND e esse terminal que estava em 0 vai para V-bus sobre 2. Então ele vai ter uma polaridade invertida, né, em relação ao primeiro semiciclo. Ou seja, a gente está aplicando aqui uma tensão alternada, uma forma de onda retangular, né, variando de mais V-bus sobre 2 a menos V-bus sobre 2. Se a gente analisar aqui na simulação, a forma de onda do primário vai ter essa característica. Então, quando o pulso do MOSFET M1 vai para nível alto, a gente tem aqui V-bus sobre 2 no primário. Quando nenhum dos pulsos está em nível alto, nesse intervalo aqui, a tensão no enrolamento vai ser 0
e quando o PWM do MOSFET de baixo vai para nível alto, a gente tem menos V-bus sobre 2 no enrolamento. Bom, e por se tratar de um transformador, devido ao fenômeno da indução eletromagnética, essa tensão vai ser transferida para o secundário. Então, cada um desses enrolamentos do secundário, a gente vai ter uma tensão com a mesma forma de onda, porém com uma amplitude menor, né, devido à relação de espiras, e defasadas aqui em 180 graus. Só que a gente precisa de uma tensão DC na saída, né? E aqui a gente ainda tem uma tensão alternada, né? Variando de valores positivos a valores negativos. Então o papel desses diodos é retificar essa tensão. Se a gente pegar a tensão na saída agora dos diodos, a gente vai ter uma tensão pulsada, porém totalmente positiva. A gente não tem mais aqui um valor negativo. Aqui a gente vai ter zero, né? Aproximadamente zero, e aqui o valor de pico dessa tensão. Por fim, a gente tem aqui o filtro LC, que é um filtro passa-baixa, e tem o papel de atenuar essa ondulação em alta frequência. A frequência de chaveamento que eu usei aqui é de 30 kHz, e o bacana dessa topologia é que a ondulação na saída vai ter o dobro da frequência de chaveamento. Então a gente vai ter 60 kHz aqui, então fica mais fácil filtrar essa ondulação. Então o que a carga vai enxergar é apenas o valor médio dessa ondulação, que está aqui, ó, em torno de 30 volts, que eu ajustei a razão cíclica para isso. Então, resumindo, eu vou ter aqui 30 volts na saída, com um ripple bem baixinho, os 10 amperes consumidos aqui pela carga, e aqui eu tenho uma tensão alternada na entrada do primário e a corrente que vai ter uma forma de onda bem parecida. Essa rampa aqui se deve à ondulação da corrente no indutor. Se eu pegar aqui, ó, ela vai ter esse ripple característico, né, de conversores chaveados. Na placa de potência, vocês podem reparar que existem mais 3 transformadores de alta frequência. Aqui no meio é o transformador da fonte auxiliar, que alimenta o circuito de controle e a placa de interface. O CI usado para controlar essa fonte auxiliar é o AP8022, dessa fabricante que eu não conheço, e é um CI próprio para esse tipo de aplicação, né, com fonte do tipo flyback. Algumas características interessantes é que ele já possui um MOSFET integrado, com tensão de bloqueio de até 800 volts, é capaz de operar com uma tensão RMS na entrada, né, tensão alternada de 85 volts a 265 volts, e consegue processar ali até uns 10 watts de potência. Internamente ele parece ser bem simples, ele tem um amplificador linear aqui para fazer o controle em malha fechada. Nesse pino de comp a gente faz a realimentação da tensão da saída, e internamente ele tem aqui um modulador PWM que aciona os MOSFETs também integrados no próprio encapsulamento. O transformador aqui de baixo faz parte da fonte flyback que alimenta o cooler de refrigeração do dissipador, que vem aqui atrás. A fonte que alimenta o cooler usa esse CI HC2702D, essa fabricante chinesa, e eu não consegui baixar o datasheet desse CI. E no secundário da fonte eles usam outro CI, que é o HC7703A, que eu também não consegui baixar o datasheet. Mas pelo que eu reparei ali na placa, eles usam essa configuração com um retificador síncrono, que em vez de usar um diodo no secundário, eles usam um MOSFET para fazer retificação, porque o MOSFET ele acaba sendo mais eficiente do que o diodo. Então no primário a gente tem o CI HC2702 fazendo o controle, então ele vai ter um funcionamento parecido com o da fonte auxiliar que eu mostrei para vocês. E no secundário a gente tem esse CI HC7703 fazendo a retificação. Então provavelmente ele já possui também um MOSFET interno, um MOSFET integrado no encapsulamento, então não necessita desse MOSFET externo, pelo menos eu não vi na placa um MOSFET externo. Acho que o próprio CI já faz o papel do MOSFET e do controle de acionamento desse transistor. Por fim, esse transformador aqui de cima é usado para isolar os sinais PWM de acionamento dos MOSFETs. Bom, a estratégia de isolar o gate driver é muito comum e muitas vezes essencial em fontes isoladas, e existem algumas formas de fazer isso. A gente pode usar um gate driver optoacoplado ou com um acoplamento capacitivo, ou a gente pode usar um transformador de pulso. O transformador de pulso nada mais é do que um transformador de alta frequência. No primário a gente vai aplicar o sinal PWM e no secundário a gente vai ter esse mesmo sinal, porém isolado. Só que a gente tem a vantagem de usar vários enrolamentos no secundário e assim a gente pode gerar, né, vários PWMs. E aqui, como eu quero acionar 2 MOSFETs na configuração half-bridge, eu preciso usar 2 enrolamentos com a polaridade invertida, porque assim a gente vai ter os pulsos defasados em 180 graus. Então, resumindo, aqui no primário eu estou emulando as saídas de um CI de controle genérico, por exemplo, o C3524 ou o C3525 e até o TL494, possuem 2 saídas, né, defasadas em 180 graus, e a gente vai aplicar essas saídas no primário do transformador. Como resultado, a gente vai ter essa forma de onda aqui em verde no primário. Então, quando a saída A está em nível alto e a saída B está em nível baixo, o primário recebe 5 volts,
Quando ambas as saídas estão em nível baixo, a gente vai ter 0 volts na entrada, obviamente. E quando a saída B está em nível alto e a saída A em nível baixo, a gente tem menos 5 volts. Isso porque eu estou usando 5 volts aqui no circuito. Aí eu adotei uma relação de Spira de 3 vezes, de modo que na saída a gente vai ter 15 volts de pico, 3 vezes a tensão da entrada. E como a gente tem aqui os diodos de retificação, o sinal resultante vai ter esse aspecto, variando de 0 a 15 volts e defasados de 180 graus um do outro. Com relação ao circuito de controle, essa fonte usa o CI TL494, que faz a realimentação da tensão de saída e gera os sinais PWM. Esse CI TL494 é muito conhecido no mundo da eletrônica de potência porque é um CI muito versátil e relativamente simples. Internamente ele possui 2 amplificadores lineares que a gente pode combinar para gerar diferentes tipos de controle aqui. Ele tem um oscilador que gera o PWM, então a gente pode configurar a frequência desse oscilador usando um componente externo, que é um capacitor e um resistor. E na saída ele é capaz de acionar 2 MOSFETs com aquela configuração do PWM defasado em 180 graus. Então é exatamente o que a gente precisa para acionar o conversor half-bridge. Juntando tudo isso em uma única simulação, a gente chega aqui na estrutura da fonte de bancada, com a topologia half-bridge. Então a gente tem aqui o estágio retificador da entrada, com a chave seletora. No caso eu estou usando 220 volts, então a chave fica aberta. Depois a gente tem aqui o conversor DC-DC. Na saída eu realimentei aqui a tensão, passando por um controlador do tipo 2. Obviamente que tudo isso é feito pelo um único CI, com um encapsulamento único. E olha que bacana, como eles usaram um gate driver isolado, não é necessário isolar a realimentação. Então existem 2 alternativas. Ou a gente usa o CI referenciado ao GND do primário, aciona os MOSFETs com um gate driver convencional, de bootstrap, por exemplo, e aí realimenta a tensão na saída através de um optoacoplador, porque a gente precisa isolar, já que ambos os GNDs são isolados na prática. E a outra alternativa é essa aqui, que a gente faz a realimentação a partir do GND do secundário e aí isola o PWM. Vocês podem ver que eu adicionei alguns componentes a mais aqui, então a gente tem o resistor de gate, e esse MOSFET PNP ele é usado para acelerar o desligamento do MOSFET. Então simulando aqui a fonte, observe que aqui em verde é a tensão na saída. Eu usei um sistema de soft start aqui com filtro RC na referência. Então a tensão vai aumentar em rampa até atingir a referência de 30 volts. E a corrente, como eu estou usando uma carga resistiva que vai consumir os 10 amperes, a gente tem aqui também a corrente aumentando até chegar em 10 amperes. Bacana observar que no primário a tensão e a corrente também aumentam em forma de rampa conforme o chaveamento. E dando um zoom aqui nas formas de onda, a gente tem a tensão em vermelho no primário. Aqui em rosa é a tensão em cima de um dos capacitores, então isso comprova que a tensão de pico em cima do transformador é metade da tensão total do barramento. Se eu pegar aqui a tensão total, vai ter 2 vezes esse valor. E aqui em azul claro eu tenho a corrente no enrolamento do primário. E embaixo a gente tem a corrente na saída, a corrente DC com 10 amperes. E a tensão em 30 volts. Bom, agora que vocês entenderam todo o funcionamento dessa fonte, vamos ali para a bancada para ver se ela realmente consegue fornecer os 300 watts na saída. Para testar a fonte na prática, eu usei uma carga eletrônica modelo ET5410. Configurei inicialmente a carga para drenar 1 A e como vocês podem ver, fui aumentando de 1 em 1 A até chegar na corrente nominal da fonte. Bom, eu me surpreendi até porque a fonte conseguiu fornecer a potência máxima, mantendo a tensão de saída bem regulada em 30 volts. Nesse outro teste, com o multímetro, dá para confirmar que a regulação de carga da fonte é excelente. Para finalizar, eu apliquei um degrau de 0 a 10 amperes para ver como a fonte iria se comportar. Apesar de a carga apresentar uma partida lenta, podemos ver que a tensão da fonte nem se mexeu. Bom pessoal, vocês viram que a fonte deu conta do recado, então no link da descrição eu vou deixar alguns modelos de fontes como esta, caso você queira adquirir. E se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e de se inscrever no canal caso não seja inscrito. Até o próximo vídeo.